Quero falar para você hoje sobre uma jovem loira, muito bela, de um par de olhos azuis maravilhosos. Ela entra para a história como um ícone do cinema americano, de Hollywood, e o seu verdadeiro nome era Norma Jean Becker Montsor. Influenciou a maioria das mulheres, a boa parte, ou a maior parte, maioria das atrizes de Hollywood, influenciou, deixou muita gente boquiaberto, os homens babavam, as mulheres sonhavam com aquela beleza fantástica e maravilhosa. Eu estou falando de Marilyn Monroe, que este nome artístico ela vem por colocar depois, mas o seu verdadeiro nome era Norma Jean Becker Montsor. Sua mãe chamava-se Gladys Becker. Esta garota, nascida aí em junho de 1926, a Marilyn Monroe teve uma infância nada fácil. Vinda de uma família humilde, havia dificuldades, muita dificuldade. Naquela época, o mundo inteiro atravessava por grandes dificuldades financeiras. É verdade. A coisa não era boa naquela época. E Marilyn Monroe, ela vinha de uma família pobre, com dificuldades financeiras. A mãe tinha problemas sérios, psicológico. Então era uma vida conturbada. Mas essa garota, ela tinha garra, ela tinha talento, Marilyn Monroe. Mas esta jovem, ela passa por dificuldades. Marilyn Monroe não teve uma infância boa, nem mesmo depois de adulta as coisas não eram boas. Não eram boas, as coisas não eram fáceis. Olha, naquela época, já imaginou? 1926. Imagine quando chega 1930, que se espalha a fome pelo mundo inteiro e houve dificuldade na América, na Europa, em todo canto. Então, não era fácil vencer na vida naqueles anos, naquela época. E a Marilyn Monroe, ela tinha esta garra, ela tinha esta vontade de vencer. Ela queria vencer a todo custo, mesmo passando por dificuldades. Mas a conhecida, antes de ser Marilyn Monroe, a Norma Jean, ela muitas vezes passava necessidade, fome. A sua mãe trabalhava fazendo aqueles bicos, aquelas coisas. De vez em quando passava por problemas psicológicos. É verdade. A Marilyn teve uma vida adulta precoce. Não teve infância. Não é? Uma vida precoce que a fez entrar por caminhos tortuosos. Porém, esta jovem, bastante determinada, tinha um sonho de se tornar uma estrela de cinema, uma estrela de Hollywood, que a fez continuar, mesmo com todas as dificuldades daquela época. Era uma época conturbada, uma época difícil, porém, nós sabemos que entrar para Hollywood não era nada fácil e tinha um preço alto. Até porque esta garota, no tempo de criança, ela foi abusada. Ela não só passou por problemas de fome, problemas de escassez, de tudo que você possa imaginar, mas ela também passou por problemas sexuais. Ainda como criança, abusada por aqueles que sabiam a necessidade que ela e sua mãe tinham. Ela tinha alguns irmãos, mas eu quero falar dela, de Norma Jean, que veio ser a conhecida Marilyn Monroe, um ícone do cinema que se tornou uma coisa fantástica. Cinema americano tornou-se também um símbolo da propaganda americana, que até hoje, na América do Norte, é explorado.
esta propaganda porque a imagem de Marilyn Monroe espalhou-se pelo mundo inteiro e todo mundo queria colocar o rosto dela ou o corpo dela, porque ela tinha um corpo escultural, era uma beleza de mulher, um par de olhos azuis. Ela não era loira, ela tinha um cabelo um pouco ruivo e também uma mistura de ruivo com castanho bem claro. Mas depois ela vem se tornar loira a pedido de um produtor, de um diretor de cinema que achou que ela cairia bem, mudando a sua aparência, não é? o seu cabelo, até o seu rosto, que ela fez também algumas plásticas minúsculas, né? Minúsculas plásticas, principalmente no nariz, na boca. Ela fez alguma coisa, mas a mulher ficou fantástica. Marilyn Monroe, aquele símbolo que se tornou, por incrível que pareça, um símbolo sexual americano. Todas as mulheres queriam ser iguais a Marilyn Monroe. Muitos talvez nunca assistiram nenhum filme da Marilyn Monroe. Mas uma coisa é certa, muita gente gravou seu rosto, porque o seu rosto estava estampado em tudo que era de propaganda do mundo inteiro. América, Europa, até aqui mesmo no Brasil. O seu rosto era bastante conhecido nos calendários que saía anualmente, as pessoas tinham a sua imagem. Então ela ficou como uma coisa eternizada, a Marilyn Monroe, mas não era nada fácil para ela. Mesmo sendo uma garota inteligente, batalhadora, esforçada, mas as dificuldades eram muitas e ela tinha muitos problemas. Tinha também alguns problemas psicológicos. Tem uma beleza inconfundível, um par de olhos azuis, um corpo escultural que a fez vencer, se tornar o que ela realmente veio ser. Marilyn foi a atriz, modelo e cantora que ganhou destaque nos anos 50 e 60. Se espalhou pelo mundo inteiro aquela imagem, mas não foi nada fácil. Não foi nada fácil. Considerada uma das mulheres mais belas de toda a história do cinema. Hollywood, que tem o seu preço. Ela teve também uma vida íntima bastante conturbada. A verdade é que ela se envolvia com homens casados, homens comprometidos, com atores. Há quem diga as más línguas que até teve envolvimento com mulheres. Um envolvimento com mulheres. Bissexual, alguns diziam que ela era bissexual, outros diziam, não, isso daí é conversa, essa história é coisa que ali a turma de Hollywood cria, inventam, tinham inveja dela, mas a verdade é que tudo leva a crer que realmente ela se envolvia também com mulheres. Até porque há quem diga depois da sua morte que ela parecia não ter muito interesse nem prazer com os homens. Ela se sentia melhor na companhia das mulheres. Já imaginou uma mulher daquela? Mas há quem diga que isso é verdade, porque esses depoimentos foram de pessoas que conviveram com ela por um bom tempo. E depois da sua morte aparece muita coisa aí relacionada a estes tipos de envolvimento. Se envolveu com muita gente. Só casamento, ela teve 3 casamentos e todos faliram. Mas um deles só durou 9 meses. O primeiro casamento dela, por incrível que pareça, ela se casa com um jovem que não tinha lá muita... Era um sem beira e sem eira. Mas como ela vivia sendo levada de internato a internato, porque a mãe dela tinha problemas psicológicos, de vez em quando era internada, a mãe de Marilyn Monroe, e aí o que acontece é que levavam para internato, ela ficava lá no internato um tempo e vivia assim, né? Sabe que o governo americano não brinca em serviço e se não tiver condições, o Estado assume e coloca no internato, às vezes até no asilo, dependendo da situação da pessoa.
e alguém assume. Enquanto a mãe dela está internada, alguém assume este lado materno. E resolveram arranjar, engendrar um casamento com uma pessoa que era da família dessa senhora que cuidava dela. E casa-se. A menina tinha só 16 anos de idade. Já imaginou? 16 anos de idade da minha tia quando casou-se com este jovem. Um casamento arranjado. Mas na realidade ela não amava este jovem. E há quem diga que essa coisa aí foi só para tapar buracos e ela não ser levada para o internato. Então o que acontece? É que este casamento, depois o jovem é chamado para servir a Marinha Americana, naquele período da guerra, não é? E da Segunda Guerra Mundial, e o que acontece é que eles ficam separados por um tempo e depois ela já estava começando a aparecer na mídia, e eu sei que eles se separam, não é? Era um casamento engendrado, não havia amor, e ela se casa depois com outra pessoa que era inclusive um jogador de beisebol americano e um sujeito até bastante influente, um tal de Joe DiMaggio. Esse Joe Maggio, ele era bastante conhecido e um jogador de beisebol conhecido nos Estados Unidos, um indivíduo com condições financeiras que se apaixona por ela, fica louco por ela, e o Joe DiMaggio assume a responsabilidade de se casar com ela, mas o casamento só durou, por incrível que pareça, 9 meses. Aquela conturbação e aquela coisa toda, o cara não gostava muito porque ela já estava trabalhando no cinema, não é? Alguns testes que ela tinha feito e passa, mas antes de ir para o cinema ela já vinha fazendo alguns bicos como modelo fotográfico, fazia muito calendário, entendeu? Para algumas empresas, e isso levou ela ao conhecimento da companhia cinematográfica de Hollywood, e ela realmente consegue um emprego lá e faz um teste. Ela faz até um filme, depois o filme não fez muito sucesso, ela é despedida, o contrato é encerrado, ela volta de novo para a estaca zero e volta a fazer outro filme depois de um contrato com outra empresa cinematográfica, e aí ela vai e faz alguns outros filmes que também não foram muito sucesso na vida dela. A verdade é que a Marilyn Monroe passou por alguns problemas, e entre estes inteirins da vida dela havia muito envolvimento. Diretores se envolviam, atores de cinema se envolviam fisicamente com ela, tirar proveito, né, da situação. Ela era uma pessoa frágil, ela, por mais inteligente que fosse, mas ela era frágil, ela demonstrava ser uma pessoa frágil. Ela tinha um jeito muito meigo, muito menino. Era uma mulher que na realidade não teve infância, não teve aquela coisa normal que todo mundo tem, toda mulher tem, e não aprendeu com a vida se defender, e muita gente tirava proveito da situação da Marilyn Monroe. Mas depois de tantos envolvimentos sexuais e de altos e baixos, com drogas, fumo, álcool, era um problema sério que ela passava. Na realidade, ela era problemática. Aquela linda mulher, ela tinha problemas. E, por incrível que pareça, você não acredita que ela, depois de ter se casado com este jogador de beisebol, que veio se separar 9 meses depois, ela se casa com um escritor. Era escritor e também era dramaturgo. E este indivíduo, chamado Arthur Miller, que casa com ela, foi o único que durou mais um pouco. E o indivíduo que tinha, esse indivíduo, este homem, ele tinha até intenção, porque financeiramente ele era uma pessoa dos holofotos, tinha status, gostaria de casar com ela, mas a Marilyn Monroe não tinha aquela postura para ser uma dona de casa.
e uma mãe de filhos. Ela não queria aquilo para ela. A verdade é essa. Depois deste envolvimento com Arthur Miller, que ela ficou muito satisfeita, muito feliz da vida, mas a coisa não ia bem porque ela, durante a sua vida, muitos filmes que ela fez um filme que ele não gostou, porque aquela cena até ficou bastante conhecida, que dá um vento e levanta a saia dela, e ele brigou muito com ela. Há quem diga que ele até espancou a Marilyn Monroe, e depois disso daí há o divórcio, a separação. 3 casamentos e 3 casamentos falidos. Então aquela jovem, a gente vê que era uma jovem problemática, na verdade, com toda a sua beleza, com um corpo escultural daquele, inteligente, mas demonstrava uma fragilidade enorme. Ela tinha problemas. Há rumores que apontam que a loira foi amante até do falecido presidente John Kennedy, não só dele, mas também do Bob Kennedy, que era irmão do presidente. Se envolveu, não é? Até foi uma vez convidada para cantar no aniversário do presidente John Fitzgerald Kennedy, o FK, né? Ele chamou, dizem que foi ele que chamou, outras pessoas dizem que ela foi convidada para cantar porque ela já tinha um certo nome na mídia, estava nos holofotes, mas dizem que já havia o envolvimento dela com o falecido John Kennedy. E nisso daí ela canta Parabéns para Você com aquela voz sensual, aquela voz de quem quer. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Entendeu? E chamou a atenção dos críticos, fotógrafos da imprensa, e o FBI, a CIA, ficou de olho, porque aquela época era uma época terrível. Era a questão da Guerra Fria entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos, e há quem diga que Marilyn Monroe, ela era de esquerda, até porque este indivíduo que casou com ela, o Arthur Miller, que era escritor e dramaturgo, esse dramaturgo Arthur Miller, ele também era de esquerda e influenciava ela no período em que eles foram casados. De esquerda é comunista, a verdade é essa. E o que acontece é que ela tinha ideias comunistas. Essa é que é a verdade. Ideia de esquerda. E com esse envolvimento com o presidente John Kennedy, e também há quem diga que ele, depois que a coisa começou a crescer, e ele disse, rapaz, eu tenho que cair fora porque já está crescendo a coisa. Jogou para o irmão também ir lá. E o irmão também aproveitou a boquinha, o Bob Kennedy. E há quem diga que ela engravida de Kennedy. Outros dizem que foi do Bob, irmão de Kennedy. Era uma bagunça desgraçada. A verdade é que a coitada era coitada, mas não era tão coitada assim, não é? Fazia umas coisas de gente perturbada. E se envolve, e há quem diga que ela começou pressionando porque ela tinha intenção de ser a primeira dama dos Estados Unidos. Ela queria trocar de lugar, né? Talvez ela pensava que o presidente Kennedy ia abandonar Jacqueline Kennedy por ela. E na verdade é que a moça começa fazendo chantagem, há quem diga que foi feito chantagem, e por causa disso ela perde a vida, com 36 anos. Encontram ela morta. Lá onde ela morava, na casa dela, na mansão, em Los Angeles, é encontrada morta, despida na cama, mas havia muitos remédios, comprimidos, drogas ali que ela usava para os problemas que ela tinha, dores de cabeça, enjoos, insônia, muita coisa. Uma mulher problemática. A Marilyn Monroe era problemática em todos os aspectos. A verdade é esta. Mesmo com toda a sua beleza, com um corpo escultural, uma mulher fantástica que podia ter aproveitado toda a sua beleza para se tornar uma coisa fantástica, a rainha da cocada preta,
Mas a verdade é que não soube fazer a coisa, talvez pelos problemas que ela trazia da infância, as perturbações, os traumas da infância, os abusos que sofreu ainda como garotinha. Isso influencia qualquer pessoa, não é verdade? Mas a verdade é que aos 36 anos ela perde a vida. E há quem diga que aquilo não foi os comprimidos, não foram as drogas, e sim assassinato. Que tinha envolvimento da Casa Branca com aquele assassinato, porque não foi encontrado no estômago dela, quando foi feita a autópsia, nenhum tipo de droga. Não foi encontrado no seu corpo nenhum tipo de droga. E havia algumas marcas como se ela tivesse sido espancada e até esganada. É verdade. E há quem diga que pode ter sido o próprio irmão de Kennedy, o Bob Kennedy, que mandou fazer isso para a mulher saber muita coisa envolvida com o presidente da República. Há quem diga também que foi a CIA, porque ela tinha ideias de esquerda. E não, os americanos são contra o comunismo e não abraçam quem é de esquerda. E acontece é que ela perde a vida aos 36 anos. E Marilyn Monroe foi encontrada morta no seu quarto, na sua cama, na sua mansão em Los Angeles, no dia 5 de agosto de 1962. 1962, a garota perde a vida aos 36 anos apenas, no quarto da sua casa. E a encontram, e quem a encontrou foi o próprio médico dela. O médico dela foi quem a encontrou, porque ele tinha ido à procura dela e sempre ela ligava para ele, e quando ele chega lá, ela estava morta e com o telefone na mão, como se quisesse ou tivesse tentado ligar para alguém. A verdade é que a vida de Marilyn Monroe só foi aos 36 anos de idade. E as más línguas dizem que a conspirata partiu dos próprios Kennedys, ou, quem sabe, da CIA, não é? Alguém assassinou a jovem, não tinha condições de estar numa situação, o corpo daquele jeito, não é? Esganado, manchado. Era uma coisa estranha, porque se envolveu com a pessoa errada. Sabia demais, sabia de segredo de Estado, e é perigoso, não é? Uma mulher com ideias de esquerda, com toda aquela sua beleza, mas tinha se envolvido com Arthur Miller, que foi o seu ex-marido, o escritor e dramaturgo, e fez a cabeça dela. Ela já era perturbada e se perturbou mais ainda. A verdade é que ela perde o seu rumo neste dia triste. Entrou para a história 5 de agosto de 1962, ela perde a vida. E muitos filmes ainda hoje são lembrados, como Os Homens Preferem as Loiras, um dos filmes entre muitos, dezenas que ela fez. E também O Pecado Mora ao Lado. Esses dois ficaram na história. Os Homens Preferem as Loiras e O Pecado Mora ao Lado, que ela fez. Esses dois alavancaram a vida de Marilyn Monroe, não é? E a Norma Jean, que mudou seu nome artístico para Marilyn Monroe, porque esse nome Marilyn tinha sido de uma atriz que tinha feito sucesso, e alguém de Hollywood disse: não, mude seu nome, que esse nome não é muito bom para o meio artístico, a Norma. Tira esse nome. Bote Marilyn, que era de uma atriz que havia feito muito sucesso, não é? E o Monroe, que era uma mistura do nome da mãe com o pai, que ela nem conheceu. O pai dela ela não conheceu, porém a mãe falava que o pai dela se parecia muito com Clark Gable. Quem não lembra do ator Clark Gable, aquele que fez E o Vento Levou? Ela dormia sempre com uma foto de Clark Gable. Ainda na sua adolescência, 11, 12 anos,
debaixo do travesseiro dizendo, e às vezes dizia até na escola, que aqui é meu pai, Clark Gable é meu pai. E muita gente até acreditava. Ela não sabia que seria uma atriz de cinema e um dia trabalharia com Clark Gable, como realmente ela fez um filme com Clark Gable. Uma coisa fantástica, né? Marilyn Monroe, aquele ícone do cinema americano. Todas as mulheres queriam ser iguais a elas. Eita, que mulher fantástica! Eita, que mulher linda! Aquela boca vermelha, carmesim, aquele par de olhos azuis, aquele cabelo. E ela não tinha cabelo loiro, mas pinta o cabelo, aquele loiro platinado que fica uma coisa estonteante, com aquele sinalzinho que muita gente, durante 3 décadas, sempre quando fazia uma pintura, colocava uma pintazinha aqui, aquela pintazinha que até a própria Madonna ainda hoje usa. Era o símbolo da imagem de Marilyn Monroe, que influenciou muitas outras atrizes de Hollywood, ainda hoje. Muitas cantores, Lady Gaga, Madonna e tantas outras cantoras fizeram sucesso, mas com aquela imagem da Marilyn Monroe. E muitas atrizes de Hollywood também se espelharam. E aquelas novas que começavam, era sempre de olho. Como foi Marilyn Monroe? Eu quero ser igual a ela. E aí, as loiras passaram a ter status, não é verdade? Mas aquela palavra de loira burra também foi dado a ela. Mas não era porque ela fosse burra. A Marilyn Monroe, ela tinha um estilo, aquele estilo simplório. Ela criou um personagem, ela autocriou um personagem daquela mulher simplesinha. Eles colocavam sempre os papéis em Hollywood para ela fazer de uma mulher assim, meia babacona, entendeu? E era o estilo dela, não é que ela fosse daquela forma, mas ela criou aquele jeito simplório e muita gente dizia, loira burra. E se espalhou, não é verdade? Lá era loira platinada, aqui era loira, no Brasil, oxigenada. Mas o filme que ela fez, os homens preferem as loiras, o que é que você acha? Você prefere as loiras ou as morenas? Fala aí a verdade, fala a verdade. É as loiras ou as morenas? Sei não. Eu fico neutro. Prefiro esconder. Não digo. Mas a verdade é que as loiras sempre fizeram sucesso depois da Marilyn Monroe, que se tornou um ícone, se tornou o símbolo da mulher perfeita, porque na realidade ela tinha um corpo muito perfeito, não é verdade? Ninguém podia dizer que não, porque ela era bela. Desde criança ela era perfeita em todas as simetrias. Ora, eu posso dizer isso porque sou desenhista, e o desenhista, pintor e desenhista, como eu sou, eu sei o que é traços, entendeu? E os traços femininos da Marilyn Monroe era uma coisa fantástica, era uma coisa nobre, influenciou, mas pelos problemas da vida que passou, não soube aproveitar a sua vida, se envolveu com homens casados, comprometidos, pessoas que trabalhavam com ela, se envolviam com ela, depois ela começa se tornando perturbada. Você sabia que um dia ela foi internada no manicômio? É verdade, numa clínica de doido. Mas depois, o próprio Joe Maggio, que foi o que casou com ela e depois deixou ela por causa de ciúmes, é quem tira ela de lá. Ela foi internada, ela tinha problemas assim, que talvez o problema vinha da própria família, porque a mãe dela também teve problemas mentais sérios. E ela se envolvia, era problema mental, era problema, não conseguia se encontrar com toda a sua garra. Ela tinha problemas sérios. Esses envolvimentos que fizeram com que ela se tornasse vulgar. Mesmo com toda a sua garra, a Marilyn Monroe não soube aproveitar a sua beleza, o seu talento, e termina num final infeliz. Nem teve filho, porque durante seus casamentos e os seus envolvimentos, assim como eu falei agora, os Kennedys, que tem envolvimento até o pescoço, entendeu? E há quem diga que na realidade aquilo foi um assassinato
Foi uma queima de arquivo. Tá entendendo? Foram vários abortos que ela provocou. Alguns por acidente, outros provocados por ela mesma. Não deixou nenhum herdeiro, nenhuma herdeira. Não teve filhos. E os que teve, nasceram mortos, né? Então, Marilyn Monroe, esta linda mulher que ainda hoje perdura e vai passando os anos, não é? Vão se passando os anos, quantos anos, olha. E ela continua sendo Marilyn Monroe, a garota, a rainha do cinema de Hollywood, a namoradinha da América do Norte. Aquela que entrou para a história como uma das mais belas mulheres do cinema americano de Hollywood, que também cobrou seu preço, porque para entrar ali, meu amigo, a coisa é séria. E não é uma pessoa como Marilyn Monroe, que vinha de tantos problemas psicológicos da infância, não ia aguentar, resistir à pressão de Hollywood. Há um bando de carniceiros, de urubus terríveis. Ali, interesse é dinheiro. A coitada perde a vida. Então, Marilyn Monroe, a grande estrela, a cantora de uma voz fantástica, uma menina linda, de um sorriso. Você já viu alguma foto? Já viu algum exemplar dela? Cara feia, séria, só sorrindo. A mulher é fantástica. Todas as fotos dela, tanto no cinema como nos calendários e nas publicidades, sempre rindo. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe se tornou esta mulher fantástica, mas com um final infeliz. Talvez por falta de orientação, talvez porque ninguém chega junto. A humanidade é podre. A humanidade é podre. Cadê os amigos para orientar? Cadê os amigos para ajudar? Ninguém. Todo mundo quer tirar o proveito de uma casquinha. Na beleza da mulher, no corpo da mulher. É isto. O mundo é mundo cão. É mundo do diabo. É mundo diabólico. É cada um por si, Deus por todos. Entendeu? Quem entra nesta vida do mundo sempre termina assim, se não souber ter um rumo e uma direção correta e os pés no chão. Infelizmente, a Marilyn Monroe não teve um final feliz porque os seus pés não se ficaram, não criaram raízes no chão. Ela andava no ar e isso não foi bom para ela. Ela não soube dirigir a sua vida e por isso perdeu a vida cedo demais. Marilyn Monroe. Infelizmente, que tristeza. Lamentável, mas é verdade. É o mundo, meu amigo. É o mundo, minha amiga. Este mundo terrível, este mundo cão. Te cuida.